Olá, eu sou a Ana Rita, a coach de confiança. Olá, eu sou a Sara Esteves, a consultora de estilo. E estás a ouvir o Não Somos Barbies, onde descontraídamente partilhamos contigo ideias, os nossos bastidores e algumas histórias que não se contam dos insucessos. Basicamente, o sumo por trás de qualquer Barbie. Olá, Sara, então o que é que nós vamos falar hoje no nosso podcast? Nós hoje vamos falar sobre o poder de estarmos rodeados, ou seja, rodeados de pessoas boas, em princípio, e pessoas que nos alimentam e que puxam para cima e que nos apoiam. Parece-te um bom tema? Parece um excelente tema. E eu agora estava aqui a pensar que eu acho que até nós já batemos, se calhar nunca fizemos nenhum podcast mesmo a falar sobre isto, mas que nós já batemos várias vezes noutros podcasts sobre este assunto. E É então, tão importante que é tão importante. Aliás, quando nós estávamos antes de iniciar aqui o nosso podcast, sim, porque nós estamos numa semana louca e mesmo assim estamos aqui a gravar, a assumir o compromisso que nós estabelecemos, a honrar o nosso compromisso e a gravar este podcast, e não poderia deixar de ser o melhor tema do que exatamente isto da comunidade e o poder da comunidade. E uma das coisas, eu por exemplo, eu estou no workshop A Jornada da Confiança, a última aula saiu ontem. E, aliás, ontem, porque quando vocês vão ver esta gravação, saiu ontem, saiu no domingo, e uma das coisas que eu falo muito é sobre mesmo o poder da comunidade, o poder da comunidade e de não nos sentirmos sozinhos. O principal problema de muitas vezes não colocarmos em ação e não seguirmos em frente é porque passamos, eu já falei isto num outro podcast, passamos muito tempo na nossa cabeça e não colocamos cá para fora, não às vezes o facto só de nos ouvirmos e estarmos a falar com outra pessoa e de nos ouvirmos, isso já faz uma diferença enorme. Mas claro que existem aqui outros fatores. Mas antes de partilhar um bocadinho mais sobre isto, eu tenho 3 palavras que para mim são essenciais nas minhas comunidades. São 3 palavras que são essenciais. 3 palavras nas comunidades ou nos mentores que eu escolho são essenciais. Mas antes de irmos lá, qual é o impacto que para ti tem, por exemplo, as tuas comunidades? Olha, eu também falei disso na última aula do workshop Estilo Palmeira, e quem já viu a aula que saiu ontem, muito provavelmente sabe que eu falei de uma situação que aconteceu, que eu não estava contente, eu estava quase a desistir de algo muito importante e que as pessoas que estiveram no workshop estiveram a sentir os efeitos disso na pele e esteve para não acontecer. Esteve para desaparecer, para ficar tudo arrumado na gaveta. E, portanto, só quando tu, minha querida Ana Rita, disseste aquele uau, esta sou eu, e juraste que não me ias deixar desistir da Palmier, isso teve um grande impacto em mim. E às vezes é exatamente isso que nós precisamos. Nós precisamos que, por momentos, alguém acredite mais em nós do que nós acreditamos em nós mesmas. E isso faz toda a diferença, porque nós não somos super heroínas, nós não somos super mulheres. De vez em quando até parecemos, mas não somos o tempo todo. E precisamos de outras super mulheres, e digo super mulheres porque estamos a criar comunidades de mulheres, mas também há muitos super homens por aí. E muito grata a todos os que nos rodeiam. Espera, mas eu estou Estou a com ficar feeling. cheerleader! Eu estou aqui com feeling. As minhas comunidades são de mulheres, mas eu, por exemplo, quando faço retiros tenho sempre um homem e nesta jornada eu tenho homens a assistir à jornada e eu estou com feeling que é desta que vai entrar um homem. Eu estou com feeling, estou aqui a apostar. E sejam homens, sejam mulheres, nós não estamos sempre em modo super-herói. E, portanto, precisamos dos nossos outros super-heróis para nos ampararem assim as asas, e isso tem uma importância enorme, enorme. E é algo fulcral também quando estás a desenvolver o teu estilo,
porque quando ficamos com dúvidas em frente ao espelho, será que isto é ridículo? Junto, teres uma comunidade que está a começar a aprender a pensar de uma certa forma e que te ajuda a traduzir coisas que se calhar eu já não me lembro. Para mim, óbvio, tu pagaste aquela peça, tu usas como tu quiseres, não é? Seja do lado, seja do avesso, tu podes usar aquela peça como tu quiseres, mas há alturas em que as colegas se apoiam muito, de forma muito melhor, porque estão nesse espaço. Sim. Tu disseste aí, quando eu disse aquilo, uau, esta sou e que eu não te ia deixar de desistir, eu sinto que tomei aquilo com uma missão na minha vida, quase, ter a certeza, e às vezes nós não sabemos o que é que a vida tem reservado para nós. A verdade é que eu naquele momento, eu tinha a certeza que eu não te ia deixar de desistir, e meses mais tarde, não sei se às vezes há peças do puzzle que se encaixam. Isto aconteceu, eu penso que em maio de Sim. 2019, penso que sim, maio, junho, foi por aqueles meses de 2019. Em maio. Para aí em maio, penso que sim. E eu disse aquilo e eu levei aquilo mesmo muito a sério. A verdade é que nós nunca sabemos quando enviamos uma mensagem muito forte à vida. A verdade é que em 2019, em outubro de 2019, nós estávamos num evento que nos colocaria, não só a mim, mas também a ti, no caminho para nós, neste caso, construir a vida que nós desejávamos, de acordo com aquilo que eram os nossos talentos e como é que nós podíamos expandir-nos mais. Significa que, tanto eu como tu, temos uma comunidade. E eu ainda esta semana, nós tivemos um encontro, mas assim era um bocadinho diferente, nós agora os nossos encontros são um bocadinho diferentes, e eu estive lá a colocar questões aos meus colegas, eles a ajudarem-me, a apoiarem-me, que tu também fazes parte, por acaso não estavas naquele grupo, e isto é muito, muito, muito importante. E na jornada da confiança, aliás, eu tenho uma das aulas em que eu falo exatamente isto, porque existe um estudo feito pela Sociedade Americana que diz que quando nós estamos com um grupo, nós temos 65% de probabilidade em termos de responsabilização, ou seja, este estudo foi feito pela Sociedade Americana em termos de responsabilização, 65% de sucesso quando nós nos comprometemos com algo, quando nos comprometemos a outras pessoas. E esta taxa aumenta para 95% quando nós partilhamos com outras pessoas e colocamos um prazo e dizemos à outra pessoa qual é que é o prazo para aquilo acontecer. Ou seja, Uau. Nós precisamos mesmo de estar cercados de pessoas que nos ajudem a alcançar os nossos objetivos. E eu tenho aqui 3 ingredientes que são essenciais quando entram na nossa comunidade. Nós agora abriram as inscrições para o nosso programa Confiança Constrói a Vida que Desejas, na comunidade das confiantes, e existem 3 ingredientes. Um deles é o apoio, o facto de nós termos alguém para nos apoiar, para nos ajudar, para nos ajudar a ver outras perspectivas. Aliás, como esta questão, estavas a falar do estilo, o desenvolvimento pessoal é muito intenso, ou seja, isto não é um caminho em linha reta, então nós precisamos de ter alguém ali para nos apoiar. E aliás, uma das coisas que partilham muitas vezes é que eu partilho mais com pessoas que acabei de conhecer do que com amigas que eu tenho há anos. E porquê? Porque nós sabemos que ali estamos no mesmo registro, ou seja, a mente, o mindset está direcionado para quê? Para uma coisa, no teu caso para o estilo, no meu caso para construir a vida que desejam e fazê-lo com confiança, para fazermos evoluir a confiança e fazermos aquilo que precisamos de fazer para acreditarmos em nós e construirmos. Exato. Agora, eu apoio a inspiração, porquê? Porque quando tu vais e tu fazes alguma coisa, tu inspiras-te nas outras pessoas. Por exemplo, no teu caso, quando vestem uma roupa, umas inspiram-se nas outras. No meu caso, quando Inspiram-me a mim? E inspiram-te a ti. E é isso, ou seja, a inspiração vai de todos os lados. E ao mesmo tempo também celebram as vitórias e depois sentem como se fossem delas, ou seja, a vitória de uma é uma vitória de todas. E há um ingrediente que é essencial e é este que falta
na maioria das vezes, que é, nós temos pessoas que nos apoiam, pessoas que nos inspiram, mas falta o desafio. Falta alguém que puxe por nós, falta alguém que faça sair daquela zona de conforto para aquela zona de desconforto. E quando nós estamos nestes grupos de... o que é que acontece quando nós não estamos inseridos num grupo? Pá, tanto faz. Se tu estás num grupo, ou até estás sozinha, ou até chegas às pessoas que te amam incondicionalmente e elas apoiam-te, metem-te a mão na... Sim, fizeste muito bem. Epá, mas não te desafiam, mas o papel delas não é o desafio. O papel delas é amar-te incondicionalmente, é apoiar-te. Às vezes, muitas vezes não é desafiar-te, é puxar-te novamente para a tua zona de conforto. E porquê é que elas te puxam novamente para a tua zona de conforto? Porque elas amam-te tanto que o desconhecido para ti também é desconhecido para elas. Então, é medo para os dois lados. Então, tu precisas de alguém que já esteve onde tu estiveste ou que está nesse processo onde tu estás, para quê? Para te puxar e também para te levar, neste caso, a acreditares em ti, e fazeres aquilo que tu precisas de fazer. Portanto, não só este estudo mostra isso, mas também porque eu também vejo isto nas minhas comunidades. Se eu não tivesse, não é só nas minhas comunidades, mas comigo mesma, se não tivesse, e isto é certinho, a jornada da confiança nunca aconteceria, nunca, se eu não tivesse um grupo a apoiar. Quando eu digo um grupo, eu não estou a falar de pessoas que me estão a apoiar na jornada de confiança, estou a dizer pessoas de fora que me estão a ajudar, a dar-me apoio, inspiração e a desafiar-me para que eu possa dar o meu melhor na jornada da confiança, porque eu tenho dado o meu melhor também na jornada da confiança, portanto, isto eu estou a falar por experiência. E aqui estamos a aprender uma coisa, que desta vez tu estavas com um workshop da Jornada da Confiança, eu estava com um workshop estilo Palmier e vamos dar o nosso melhor, Ana Rita, para nunca mais fazermos isto ao mesmo tempo. Porque nós gostamos muito e precisamos muito do apoio uma da outra. E não conseguimos neste momento. Então, foi bastante difícil. Sim. Mas sim, e a parte do desafio é tão importante, porque dar colo, compreender é uma coisa. Agora, quando nós sabemos que podemos algo, que merecemos algo, que a nossa vida pode chegar a outro patamar, seja ele na forma como te sentes, olhar ao espelho contigo mesma ou a encarar a tua vida, quando nós percebemos que há um novo patamar e que está ali para nós conquistarmos, o apoio das outras pessoas é um apoio diferente, é um apoio, eu não quero dizer um apoio com um chicote, mas é quase assim. É o desafio, são os três pilares da comunidade: apoiar, inspirar e desafiar. E quando nós não temos estes três ingredientes, a nossa vida não continua na mesma. Quando nós colocamos ali no stand-by e ficamos ali a clicar no stand-by à espera que as coisas mudem. E agora surgiu-me aqui uma visão diferente. E quando alguém está à nossa volta, e eu estou a pensar dentro das nossas comunidades, mas quem nos estiver a ouvir também pode pensar assim e pode pensar em relação às pessoas que rodeiam normalmente. Mas, e quando as pessoas que estão à nossa volta ou que estão dentro desses grupos não estão alinhadas com isso? Porque eu já tive que tirar uma pessoa. E eu odeio confrontos. Eu sou aquela pessoa que não evita confrontos ao máximo. Mas eu tirei a pessoa. E tiraria outra vez e vou continuar a tirar se mais alguém tiver a mesma postura. Isso eu faria. Eu marco muito bem as minhas posições nas sessões. Por exemplo, nós nos meus programas, nós temos sessões, eu acho que tu também temos sessões semanais. Sim. E eu sei que marco muito bem, ou seja, a posição no sentido de aqui é assim. Por exemplo, já aconteceu alguém entrar numa das minhas sessões
para tirar, ou seja, passar à frente de todas as colegas que tinham escrito no questionário, querer que eu respondesse à pergunta que não estava no questionário. Foi a última pergunta, eu deixei claro, eu primeiro respondo a todas as perguntas que estão aqui, e depois responderei a essa pergunta. E foi a última vez que a pessoa foi àquela sessão, muito simples, porque foi a última pergunta e no final a pessoa saiu da sessão. E isso é algo que, para mim, é muito fácil de... Ou seja, nos meus programas, naturalmente as pessoas, quem está... e agora, por exemplo, isto foi um outro programa, na comunidade das confiantes, a jornada da confiança é algo muito forte, em que o grupo já se junta na jornada da confiança. Então, logo na jornada da confiança, e eu por acaso partilhei, engraçado que eu partilhei isto num live que fiz com a Gabriela, em que eu penso que foi no live com a Gabriela, e eu disse que as pessoas não precisam de gostar de mim para estar na jornada da confiança, precisam é de se identificar com o processo, querer fazer mudanças. Claro que gostar de mim é um add-on, identificar-se comigo é um add-on. É um ego on. É um ego on, mas isso não é o que vai fazer. Chegar-me ao final e dizer, Ana Rita, gosto tanto de ti, mas resultados zero, para mim não diz nada. Então, para mim é colocar em prática, mas depois há uma coisa muito importante, as confiantes que aparecem, e eu coloco-as já a aparecer, primeiro porque elas têm resultados, e isso só por si já fala por si, já se vê as mudanças delas, e isso é importante. E depois porque as pessoas precisam de se identificar com elas, com a energia delas. E se houver alguém que vai entrar na nossa comunidade das confiantes e que não se identifique com uma das confiantes que lá está, é porque não se identifica comigo. E portanto aquilo não é o sítio certo para estar. E eu acho que se nota e que começamos a perceber-nos quando temos alguém que não se identifica com, ou seja, nós estamos todos numa certa onda e quando alguém que não está aí, que se nota. E que tanto nas comunidades como podemos pensar nos nossos grupos de amigos, naturalmente as pessoas afastam-se e talvez um dia nós podemos voltar a este tema em relação das amizades que se afastam e que é um tema também engraçado. Se gostares, se quiseres ouvir esse tema, diz aqui nos comentários. Quero ouvir o tema das amizades que se separam, que há pouca gente a falar disso. Bem, é verdade. Um bom tema. Mas que começa a ser natural, ou seja, quando nós sabemos o que é que queremos transmitir, como é que se começamos a juntar essas pessoas que transmitem e que estão alinhadas com os nossos valores, quem está de fora e não alinha ali, a minha expectativa agora com o workshop é que não entrem na Palmier Glow, é que não entrem. A verdade é que eu notei, desde que com a Jornada da Confiança, que nós estamos, ou seja, o programa está na 5ª edição, o programa Confiança Constrói a Vida que Desejas é a 5ª edição, começou por ser um grupo de coaches de confiança, agora é o programa Confiança Constrói a Vida que Desejas, ou seja, já passou aqui houve aqui uma evolução, e uma coisa que eu noto, estamos na 3ª edição da Jornada da Confiança, e uma coisa que eu noto é que quem entra todos com essa energia de grupo, ou seja, porque aquilo começa-se a formar já lá, e portanto já se começam a identificar com as pessoas, com o que vão aprender, com a energia que vão ter, e por isso é que têm resultados, porque a comunidade é mesmo muito, muito, muito importante, e não fazermos o caminho sozinhas é muito, muito importante, e por isso é que eu digo, se não se identificam com uma das confiantes, não se identificam comigo, portanto... Elas são o meu reflexo, eu sou o reflexo delas, e todos e todas que entram no programa, elas são o fator fundamental, lá está, pelo apoio, pela inspiração, e é uma das coisas que no final dizem sempre, que é esta comunidade, a comunidade é incrível, a comunidade que se cria, e também é importante fazer isso, saber criar essas comunidades. Sim. Por acaso, tenho aqui que confessar, está na minha última aula do workshop, mas eu tenho que confessar, no final
da edição anterior da Palmier Glow, uma das participantes veio-me dizer que já tinha feito várias formações online, a minha Martinha dos Açores, veio-me dizer que já tinha feito várias formações online e que em nenhuma tinha se sentido tão bem e tão envolvida como na Palmier Glow. É tipo, é brutal, é tão bom. E sobretudo nós que trabalhamos com assuntos que vão um bocadinho fundo. Eu trabalho com ideias que as pessoas tomaram como regras absolutas e que vão questionar, e que mais do que questionar e estarem a pensar de maneira diferente, elas vão fazer uma coisa, vão pôr uma coisa física que representa essa mudança. É duro! E quando temos as pessoas lá ao lado a apoiar, é tão mais fácil, é tão mais simples e natural, porque mais uma vez, há alturas na vida em que nós precisamos que alguém tenha mais fé em nós. E eu tenho no meu quadro, tenho ali um quadro de inspiração com os meus objetivos, e eu recortei uma parte que o nosso mentor me disse a mim, que me escreveu para mim, e diz assim: nós acreditamos na Sara. E a Sara? E às vezes é isto que nós precisamos. É eu acredito em ti. Como é que é? Vais chegar aqui em cima e ver a vista? É mesmo isso. Tanto eu como tu, Sara, nós temos trabalhos solitários, não é? Solitários no sentido de, ok, é fácil vermos a parte em que nós aparecemos, em que nós estamos a fazer Com live, maquilhagem, fazer um live, não sei o quê. Mas a verdade é que existem muitas outras coisas que nós fazemos e é solitário, é um trabalho solitário no nosso caso. Mas também é muito solitário, mesmo que tu tenhas o trabalho, sei lá, num open space com não sei quantas pessoas, mas tu tu estás dentro da tua cabeça, não questionas as tuas escolhas, não questionas aquilo que estás a fazer, de repente vem-te aquela ideia, e se eu experimentasse isto? Mas depois não tens ninguém que te apoie, não tens ninguém que te inspire nessa, e se eu fizesse isso? Não tens ninguém para te desafiar e dizer, então como é que é? Vamos lá fazer isso? E o facto de estarmos sozinhas é o que muitas vezes nos leva a bloquear. E aliás, neste estudo que eu falei, há uma coisa que é importante, e, por exemplo, no desenvolvimento pessoal e mesmo no estilo que são importantes, é a consistência. A consistência é fundamental. E quando nós temos alguém a guiar-nos, quando nós temos uma comunidade, a consistência segue naturalmente. E, portanto, não quer dizer que vão ser mar de rosas, não quer dizer que, então basta a comunidade e tudo acontece. Não, tu tens que fazer a tua parte. A comunidade faz os seus 50%, mas eu já não me lembro como é que o faz Ricardo costuma dizer. 100% dos 50% dele e nós temos que fazer 100% dos nossos 50%. Exatamente, ou seja, imagina, exatamente, é isso. 100%, eu faço 50% destes 100% e tu fazes outros 50% desses 100%. E com isto nós conseguimos. Agora, quando entras na comunidade, ou quando tens um coach, ou quando tens uma consultora de estilo, o que é que quer dizer? Ela não vai fazer a outra parte do trabalho. Agora, vai facilitar e muito o teu trabalho. Portanto, sem dúvida que tens que te cercar-te de pessoas que estejam, que te ajudem a visualizar o futuro. Isto é importante. Tu precisas te cercar de pessoas que estejam no futuro que tu desejas e não no passado que tu não queres. Exatamente. No futuro que tu desejas e não no passado que tu não queres. E a maior parte de nós está constantemente junto de pessoas que estão num passado que não querem. E portanto, diz-nos aqui nos comentários em que ponto é que tu estás. Se sentes que estás rodeado com as pessoas que te estão a levantar, que te estão a inspirar e que te estão a apoiar,
ou se por outro lado sentes que precisas de acrescentar algumas pessoas novas, algumas pessoas que, não desfazendo dos que te amam incondicionalmente, mas que sentes necessidade de acrescentar algumas pessoas. Este é um ponto que, a dada altura, eu também senti necessidade, a Ana Rita também sentiu necessidade, e aí fizemos as nossas mudanças. Mas por hoje nós vamos ficar por aqui. E agora deixa-nos saber o teu comentário, partilha com alguém que tu gostes, porque nós adorávamos e gostávamos de chegar a cada vez mais pessoas, e partilhar é uma das coisas que é importante para nós chegarmos a pessoas que também Precisam possam de ouvir inspirar-se, isto. precisam de ouvir isso e que se possam inspirar neste episódio. E partilha com essas pessoas que precisam de ouvir então este episódio do nosso podcast. Não, E nós vemos para a próxima semana. Semana. Tchau! Tchau!